Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Dantala Nascimento. Eu venho aqui apresentar meu trabalho nessa comunicação, contribuir para esse evento e que a gente consiga trocar e construir bastante aqui. O meu trabalho é intitulado Educação Social e Práticas Socioculturais, reflexões sobre processos formativos, experiência e interseccionalidade em contextos de desigualdades sociais. Eu sou mestranda em Educação pelo PPG do Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, localizado no campus de São Gonçalo. Sou orientanda do professor Arthur Viana Ferreira, bolsista CAPES e integrante do grupo de pesquisa Fora da Sala de Aula, que se desdobra a investigar e refletir sobre práticas socioeducativas desenvolvidas em contextos não escolares. O trabalho que eu venho apresentar aqui hoje, ele é oriundo de um trabalho final solicitado pela disciplina eletiva Sujeito e Sociedade, que compõe a grade curricular do mestrado, e essa atividade final, ela se desdobrou em articular as bibliografias estudadas, ao longo do curso com a pesquisa em desenvolvimento. Então, eu trago duas reflexões, que dialogam com a minha pesquisa a partir de alguns autores que nós estudamos nessa disciplina. Dessa forma, eu vou apresentar o meu trabalho com a seguinte estrutura. Primeiro, eu vou estar apresentando a minha pesquisa, para a gente entender o contexto dessas reflexões, como que alguns temas dialogaram com os autores que foram estudados. Depois, eu trago a primeira reflexão, que é a reflexão sobre o processo formativo do indivíduo, em que eu vou dialogar a animação sociocultural com os processos formativos que foram estudados a partir do olhar do Grenache. A segunda reflexão, eu vou trazer o conceito de interseccionalidade para poder estar problematizando o acesso aos equipamentos culturais distribuídos na cidade do Rio de Janeiro, que é o local aonde está situado o meu campo empírico. E por fim, eu venho com as considerações finais, fazendo alguns apontamentos a partir dessas reflexões. A minha pesquisa, ela busca responder à seguinte indagação: quais são as representações sociais de práticas culturais elaboradas e compartilhadas entre os oficineiros de um projeto social situado em Pera de Guaratiba, no município do Rio de Janeiro? E como estas representações sociais interferem e organizam as práticas socioculturais desenvolvidas por estes? Para isso, eu utilizo como fundamentação teórica a educação social, que é uma intervenção sociopedagógica com os sujeitos em vulnerabilidade social, e no caso eu destaco a animação sociocultural, porque o meu campo empírico ele vai estar trabalhando com manifestações culturais, e a animação sociocultural ela se debruça por essa temática. Então, uma das fundamentações teóricas do meu trabalho é a animação sociocultural, enquanto uma intervenção da educação social que promove o desenvolvimento do indivíduo através de práticas socioculturais. E trago também a teoria das representações sociais, que é responsável por me auxiliar a entender como que esses oficineiros, esses profissionais, eles representam o meu objeto, que são as práticas culturais. Como que os oficineiros entendem práticas culturais? Porque a partir desse entendimento eu consigo compreender como que eles organizam essas atividades. Dentro da teoria das representações sociais, eu tenho algumas formas de realizar essa pesquisa. E dentro das abordagens existentes, eu optei pela abordagem societal por entender que o contexto social e cultural ele vai influenciar na construção dessa representação. Para isso, eu vou estar utilizando dois métodos de coleta de dados, que vai ser o diários de campo
e as entrevistas semi-estruturadas. Nos diários de campo, eu vou estar fazendo a observação das oficinas, né? Perna de pau, oficina de dança, oficina de música. E farei entrevistas com esses profissionais que ministram essas oficinas, que envolvem a temática da cultura. E para analisar esses dados coletados, eu vou estar usando a análise retórica filosófica do discurso, que é uma forma de identificar as metáforas proferidas no discurso desses oficineiros na tentativa de identificar como que eles representam o objeto estudado. A partir desse panorama da pesquisa, né, a primeira reflexão que eu trago é discutir sobre os processos formativos que constituem os seres humanos, né? A escola é um local de processo formativo validado e reconhecido pela nossa sociedade, mas nós temos outras formas também de formar esse sujeito. E uma delas é através da educação social. São essas formações que acontecem em outros espaços para além da escola. Então, eu venho trazendo para dialogar com essa ideia Grenache, que ele vem com a seguinte problematização da gente promover um processo formativo que rompa com a ideia hegemônica de humanidade que nós temos. Ele, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vem propondo um processo formativo do ser humano que dialogue os indivíduos com a natureza. Algo que na sociedade atual a gente ainda tem uma dicotomia em relação a isso. Então ele vem com essa proposta de um processo formativo outro, que leva em consideração que homem e ser humano são um só. Então, com essa proposta, né, de processo formativo, a educação social ela vem numa vertente para formar esse indivíduo de uma forma diferente do que está posta, levando em consideração as suas necessidades, levando em consideração, dando voz a esses indivíduos. E dentro desse contexto da animação sociocultural, eu trago o conceito de experiência de La Rosa. La Rosa vai dizer que experiência é isso que me passa. E as atividades socioculturais, elas permitem essa experiência do indivíduo. Esse indivíduo, quando ele é afetado por essa prática sociocultural, ele é levado a um espaço para poder refletir sobre a sua realidade de uma forma crítica. E a partir dessa reflexão crítica, ele poder fazer a transformação do seu contexto, da sua realidade que ele está inserido, né? Então, a articulação que eu faço nesse ponto é perceber a potencialidade da animação sociocultural para a promoção de um processo formativo que rompa com a ideia hegemônica a partir da experiência das práticas culturais. Um segundo ponto de reflexão que é uma temática que atravessa a minha pesquisa, é problematizar o acesso aos equipamentos culturais distribuídos na cidade do Rio de Janeiro, né? E eu trago a cidade do Rio de Janeiro porque é o local onde o meu campo empírico está situado. Então eu venho trazendo esse conceito da interseccionalidade para entender como os marcadores sociais e as relações de poder elas vão determinar quem vai acessar esses equipamentos culturais, em especial que estão localizados nessa cidade. Então, a articulação que eu proponho fazer nesse momento é, através do olhar da interseccionalidade, é possível desvelar como os marcadores sociais de classe e raça corroboram para esse cenário de desigualdade de acesso aos espaços culturais no território carioca. Para a gente entender melhor o que eu estou falando, eu vou apresentar o mapa da cidade do Rio de Janeiro. No mapa da cidade do Rio de Janeiro, ele é dividido por áreas de planejamento. É assim que a administração pública adota. Mais popularmente, a gente denomina como zonas. Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Centro. Então, eu vou trazer aqui para a gente ter uma dimensão desse território carioca para a gente depois poder entender a concentração desses equipamentos. Então, eu tenho a AP1 como centro,
a AP2 Zona Sul, a AP3 Zona Norte e a AP5 e a AP4 seria Zona Oeste. Dito isso, eu venho trazendo para vocês uma tabela com a distribuição desses equipamentos culturais e também dos habitantes nesse território carioca. Então, a gente observa nessa tabela que a AP1 e a AP2, a AP1 é o centro e a AP2 é a zona sul. Eu tenho a maior concentração de equipamentos culturais. E equipamentos culturais eu vou entender como salas de cinema, museu, biblioteca, casa de cultura, tudo que esteja envolvendo ali um espaço cultural. A AP3 Zona Norte, eu vou ter 42. E a AP4 e a AP5, eu vou ter ali em torno de 50 equipamentos, que é essa região que eu denomino de Zona Oeste. Um fato curioso é o seguinte: a AP1 e a AP2, Centro e Zona Sul, eu tenho ali a concentração de pessoas que se autodeclaram brancas, e de acordo com o IBGE, é a região da cidade do Rio de Janeiro onde eu tenho a maior concentração de renda financeira. Então, ali eu tenho pessoas que têm uma certa condição de classe média para cima. E a AP4 e a AP5, que seria a Zona Oeste, de acordo com o IBGE, eu tenho a maior parte dessa população se autodeclarando parda ou preta e em condições de empobrecimento, né? Não empobrecimento, mas com uma dificuldade financeira razoável. Então, é nítido como esses marcadores sociais de raça e classe, eles determinam o acesso aos equipamentos culturais. Então, no centro e na zona sul, eu tenho uma facilidade em acessar esses espaços, enquanto na zona oeste eu não tenho. Até porque, para essa população da zona oeste acessar o centro e a zona sul, a gente tem uma questão de mobilidade urbana, que ainda é um pouco dificultada no Rio de Janeiro, devido ao transporte público e devido também ao valor desse transporte para a gente poder fazer esse trânsito dentro da cidade. Então, a gente tem essas questões que vão perpassar e vão determinar quem é que vai acessar esses locais. E acaba que a educação social, através dessas intervenções, que vai conseguir fazer com que esses sujeitos empobrecidos das regiões periféricas, distantes ali do centro, vão experienciar práticas culturais. Então, eu trago para fechar essa apresentação o seguinte: a educação social ela emerge como um caminho para um processo formativo distinto do que já está posto, valorizando as experiências de sujeitos em vulnerabilidade social. Ao considerar a experiência, como propõe a Rosa, amplia-se a visão de mundo e a ressignificação da realidade. Dessa forma, torna-se essencial romper com a desigualdade estrutural desvelada pela interseccionalidade, exigindo políticas públicas inclusivas para a promoção de acesso às práticas culturais diversas para qualquer sujeito, como a minha pesquisa está no território carioca, para qualquer indivíduo carioca conseguir ter acesso a esse processo formativo que é tão importante e relevante para o ser humano. Eu gostaria de agradecer, espero que esse estudo tenha contribuído de alguma forma, né, para esse evento e que a gente consiga pensar em políticas públicas que promovam as práticas culturais para todos os indivíduos. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.